A família toda está aqui, ó. Eu vou só aproximar um pouquinho para mim poder estar falando melhor. Não sei se o áudio está bom, né? É um prazer muito grande trazer, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande levar a palavra de Deus ao seu povo. Mas há um momento que a gente não pode se calar, né? E antes de trazer essa mensagem para a igreja, né, a pastora já tinha me colocado para trazer a mensagem, eu não sabia que tantas coisas iam acontecer no caminho, mas eu acredito que antes de trazer essa mensagem para a igreja, o Senhor falou grandemente comigo, né? A minha vida, né? Aquilo que eu estou vivendo. Então, a gente vai... O pastor, ele falou na semana passada sobre algo que me tocou muito, né? Até quando? Até quando tudo isso? E essa semana eu me fiz essa pergunta, né? E refleti na palavra que o pastor falou domingo passado. Só que outra pergunta também me veio ao meu coração, à minha memória, à minha cabeça, né? E a pergunta seria a seguinte: será que ainda tem esperança? Porque hoje nós estamos vivendo num cenário muito difícil, né? No mundo inteiro. Nós que temos familiares também no Brasil, né? E aqui no Japão. Enfim, a gente está vivendo momentos muito difíceis. Mas o Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através de tudo isso? Será que os seus filhos já perderam a esperança? Será que ainda há esperança em tudo que está acontecendo? Então, foi isso que, meditando na palavra, diante da palavra do Senhor, o Senhor falou comigo, através do livro do profeta Ezequiel. Se você quiser abrir sua Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Então, eu quero ler junto com vocês, e conforme a gente for lendo, a gente vai falando alguns pontos, alguns comandos que o Senhor vai dando ao profeta Ezequiel, né, naquele momento, através de uma visão. E nesse capítulo, Ezequiel ele é levado ao seu espírito a uma visão ao vale de ossos secos. Não sei se você já leu essa passagem, se você já ouviu alguma mensagem, mas nesta manhã, o que o Senhor quer falar com a gente através dessa mensagem? Amém? Ezequiel, todos abriram? Lá o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Então, guarde essa pergunta no seu coração. Será que ainda tem esperança? E a gente vai ver na palavra aqui, tanto no livro de Ezequiel, como em tantos outros lugares na Bíblia, que sim, há esperança, né? Há muitas situações que nos faz duvidar, mas muitas pessoas nasceram, né? Muitas pessoas romperam na dificuldade, em meio ao caos. Então vamos lá. Ezequiel ele foi levantado como um profeta em tempos muito difíceis, né? E ele foi levado seu espírito a uma visão ao vale de ossos secos. E ali o Senhor no capítulo 1 fala a Ezequiel: a mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel falando, né? A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Né? Primeiro, gente, imagina você, o seu espírito levado a uma visão, a um cemitério aberto, cheio de ossos secos, e na palavra, algumas traduções diz que eram ossos muito secos, né? No versículo 2, e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Ele fez uma pergunta. Então o Senhor colocou Ezequiel um cenário de um cenário de morte, onde havia cheiro de morte, onde ele olhava e via os ossos, não havia vida. Não, ao
ao olhar de Ezequiel, que não havia esperança naquele lugar. Então, só que o Senhor, ele leva Ezequiel a este lugar. E por que ele leva Ezequiel até essa visão? E ele faz uma pergunta a Ezequiel, fala, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Então, o primeiro ponto, uma primeira coisa que a gente pode observar aqui, nesses versículos, é que o Senhor, ele pode nos colocar em lugares que a gente nunca imaginou estar. Então, Ezequiel, o que ele era? Ele era um profeta. O que um profeta faz? Ele faz aquilo que Deus manda fazer. E aqui a gente entende que ele colocou Ezequiel. Ezequiel, acredito que ele nunca imaginou a estar num lugar desse. O vale de ossos secos, a um lugar desesperançoso, a um lugar onde não havia esperança, a um lugar morto, onde havia cheiro de morte. E o Senhor ali não só colocou ele ali, mas fez com que ele andasse de um lado para o outro, para ele ver aonde ele estava. E fez uma pergunta a Ezequiel, e falou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Então, primeiro, a gente tem que entender os comandos de Deus. Quando o Senhor te entrega algo, ele também te dá a resposta. Porque eu acredito que quando Ezequiel entrou neste lugar, ele falou, mas o que o Senhor quer? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Mas a gente mais para frente vai ver que quando o Senhor, ele te entrega algo, ele também vai te dar a resposta. O porquê e o para quê. Ezequiel não respondeu essa pergunta baseado em cima do que ele via, mas daquilo que Deus estava mostrando para ele, mas se Deus está aqui, algo pode acontecer. Então, ele pensou, eu estou vendo morte, não estou vendo vida. Mas ele respondeu no próximo versículo, ele falou assim, eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Será que esses ossos podem ter vida novamente? E ele respondeu, ó soberano Senhor, só tu sabes. O que ele via, provavelmente a resposta seria não. Seria impossível esses ossos terem vidas novamente. Seria impossível a esperança habitar aqui novamente. Mas ele falou, se o Senhor está aqui comigo, se o Senhor está aqui, então ainda tem jeito. O Senhor sabe. Se o Senhor está no comando, se o Senhor está à frente, então ainda tem jeito, ainda há esperança. Então, primeiro, a gente entende que a gente tem que parar e entender o que estamos vivendo, o cenário que estamos vivendo. Então, eu estou entendendo onde o Senhor me colocou. Amém? E mais para frente, no versículo 4, vamos continuar lendo. Então, ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, colocarei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e eu os cobrirei com pele. Colocarei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Aqui no versículo fala, ele começa assim, então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então a gente também aprende aqui, entende que nós devemos ouvir para obedecer. Ouvir a voz do Senhor. Porque ele falou, ele me disse, Ezequiel estava ouvindo a voz do Senhor, e o Senhor falou, profetize a estes ossos. Então ele ouviu e obedeceu. E o Senhor falou, assim eu darei vida. No versículo 6, ele fala, eu colocarei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele, porém o espírito de vocês, e vocês terão vida. E todos saberão que eu sou o Senhor. Amém? Ezequiel ouviu e obedeceu a voz de Deus. Profetizar é fazer aquilo que Deus manda, é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, é estar atento à voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor.
Então, nós somos profetas, todos nós somos. Nós devemos abrir a nossa boca para profetizar. E aqui, mais um ponto, um comando que o Senhor, a gente pode aprender é que, então, nós devemos ouvir a voz de Deus. Assim como Ezequiel, porque quando paramos para ouvir, conseguimos entender o que temos que fazer. Quando a gente para ouvir, enquanto a gente está em movimento, a gente está tentando fazer as coisas do nosso jeito, a gente não consegue entender onde nós estamos, o cenário que estamos vivendo, o que eu tenho que fazer, mas o Senhor fala, ouça, pare e ouça e fale, profetize. Então, quando paramos para ouvir, conseguimos entender o que temos que fazer. Aquilo que você precisa está na palavra, porque o Senhor, ele é bem claro, ele fala assim, ouçam e vocês terão vida. Aquilo que Deus faz através de nós é para honrar o nome dele, porque aqui ele fala, assim diz o soberano Senhor. Então, desculpa, no versículo seguinte fala assim, então vocês saberão que eu sou o Senhor, ou seja, aquilo que Deus faz através da nossa vida, da minha e da sua vida, é para engrandecer somente o nome dele. Então, nós temos que tirar o nosso achismo, porque muitas vezes a gente acaba entrando muito no nosso eu, porque o Senhor me usa, porque o Senhor faz através de mim. Não, mas eu sou simplesmente um vaso pequeno usado nas mãos do Senhor. Porque tudo que o Senhor faz através de nós é para honrar o nome dele, engrandecer o nome dele. Porque aqui ele fala bem claro a Ezequiel, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Amém? Então, a gente entende também que nós devemos parar e ouvir a voz de Deus. Porque quando paramos para ouvir a voz de Deus, nós conseguimos entender o que temos que fazer. Então, só passando, a gente tem que entender os comandos de Deus. Nós temos que analisar o que estamos vivendo. Eu parei e estou ouvindo a voz de Deus. Então, eu estou entendendo aquilo que o Senhor está falando comigo. Então, no versículo seguinte, no versículo 7 e 8, continua assim. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. Uau! É muito forte isso, gente. E aqui no versículo 7 fala que ele abriu a sua boca e profetizou conforme o Senhor ordenou, conforme a ordem recebida. Mas enquanto ele profetizava, Ezequiel profetizava, houve um barulho muito forte, ou seja, enquanto ele profetizava, o Senhor já estava trabalhando. Então ele entendeu e ele obedeceu. Enquanto ele profetizava, ele abria a boca e profetizava vida àqueles ossos secos, o Senhor já estava trabalhando. Só que ele não estava conseguindo enxergar. Então, o que aconteceu? Houve um barulho muito grande, um som de chocalho, aqui na palavra de Deus diz. E os ossos começaram a se juntar. Gente, imagina você inserido num cenário desse, onde os ossos começam a se juntar, a se levantar. E o Senhor falava, não pare, profetiza a vida. E ele profetizando, e esse barulho, porque muitas vezes nós estamos escutando muito barulho, mas quando o barulho de Deus traz conserto. Essa frase trouxe muito ao meu coração, o barulho de Deus traz conserto. Ele não é o barulho que traz tormenta, ele não é o barulho que traz desesperança, mas aquilo que o Senhor estava fazendo, este barulho estava trazendo conserto. O barulho de Deus junta os ossos, ele não separa. O Senhor, ele estava juntando, ele estava formando articulações entre os ossos para que aqueles ossos se tornassem corpos humanos novamente. Amém? Então, eu entendo que Ezequiel, ele obedeceu a ordem, fez o que tinha que ser feito confiando no Senhor.
Ou seja, ele profetizou, o Senhor mandou ele ir e profetizar sobre aqueles ossos, vidas, espírito de vida sobre aqueles ossos. Então, ele fez o que tinha que ser feito, confiando no Senhor. Então, a gente vê aqui mais um comando do Senhor, que é a ação, agir. Ezequiel, ele agiu no capítulo 7, no versículo 7 e 8. Então, a gente sabe que toda ação tem uma reação. Amém? Enquanto profetizava, Deus já começou a trabalhar, porque ele começou a fazer um barulho, e aconteceu um barulho. Será que Ezequiel ele teve medo? Conforme a gente estava falando aqui, não, porque o barulho de Deus traz conserto, o barulho de Deus junta os ossos e não separa. Então ele via algo e já estava acontecendo naquele lugar. E ele, só que no final do versículo 8, fala assim, e depois que juntou os tendões, a carne e depois a pele, mas não havia espírito neles. Muitas vezes porque aqui havia morte física, mas quantas vezes a igreja está morta espiritualmente? Ali os corpos se levantaram, corpos humanos, o físico, a pele, os tendões, a carne, estavam cheios de carne, mas o espírito estava fraco, vazio. Não havia espírito neles. Mas no versículo 9, a gente continua lendo e diz assim, a seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz ao soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Amém? Essa palavra é muito forte, porque então os ossos se tornaram corpos humanos, mas não havia espírito. E no versículo 9, a gente pode ver que não está acontecendo só uma morte física, mas uma morte espiritual. Porque aqui nos próximos versículos, o Senhor, ele traz a resposta por que ele elevou o espírito de Ezequiel a essa visão. E a resposta do Senhor é a seguinte, vamos ler juntos, lá no versículo 11. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são como toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desfaleceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz ao soberano Senhor, o meu povo vou abrir os seus túmulos e fazer sair deles. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então, muito além do que o Senhor inseriu Ezequiel nesse cenário triste, sem esperança, mas ele também deu a resposta a Ezequiel. E ele falou a Ezequiel, este cenário, este vale de ossos secos é como o povo de Israel, o meu povo. E o que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo? O que isso tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje? Porque hoje nós somos o povo de Deus, nós somos a geração eleita, nós somos filhos de Deus. Mas será que estamos como um vale de ossos secos? Será que para muitos ali já acabou a esperança? Para muitos ali já há muito tempo cheiro de morte? Mas o Senhor está levantando profetas. O Senhor está levantando profetas como Ezequiel para levantar a sua voz e dizer, profetize vida, espírito de vida a este povo. Então, eu e você, nós como igreja, como corpo de Cristo, devemos levantar, abrir a nossa boca, profetizar, nos posicionar e profetizar vida a essas pessoas que estão mortas. E aqui diz
que mesmo que ele profetizou, a primeira vez que ele profetizou, as vidas se levantaram como corpos humanos, mas ainda estavam vazias, porque não era ali havia uma morte física. Eles se levantaram, sim, mas o Senhor fala, continue profetizando, não pare, não desista, porque ainda estão vazios espiritualmente. Então, Ezequiel continuou profetizando, e o espírito da vida tomou aqueles ossos, aqueles corpos, e ali ele pôde ver que eles se levantaram como um exército muito, muito grande, um exército enorme. Então, a gente pode ver nessa palavra muito claro. Eu não sei se você está entendendo, se você está conseguindo entender o recado de Deus. Mas assim como eu, essa semana eu me questionei muito e eu meditei muito em cima dessa palavra. Nós não devemos se calar. Eu sirvo um Deus vivo e eu sei quem Ele é e o que Ele fez na minha vida. E eu sei de onde Ele me tirou. E você sabe de onde Ele te tirou, o que Ele já fez na sua vida, os milagres que Ele operou já. Se aquele povo, o povo perdido de Israel, ele estava em cativos em Babilônia, eles não estavam na terra deles. Eles foram exilados naquele lugar porque eles estavam vivendo as consequências dos seus próprios pecados. Então, eles estavam totalmente desesperançosos. Mas você sabe por que Ezequiel teve essa visão? Porque o Senhor levou Ezequiel a ter essa visão? Porque o povo se arrependeu. E ele viu, o povo se arrependeu. Eles se arrependeram, mas ele viu ao coração desse povo que não havia mais esperança. Então, ele pegou o seu profeta Ezequiel para mostrar essa visão, uma visão de esperança a esse povo. Então, enquanto há tempo, porque o Senhor fala, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há vida. Então, eu estou aqui, então ainda tem jeito. Vocês, ainda há muitos profetas, e eles precisam, ainda muitos profetas de pés. Existem, sim, muitos ossos já secos, muito secos, mas ainda existem muitos profetas de pé, que precisam se posicionar, que precisam abrir a sua boca, que precisam entender o que o Senhor quer que eles façam, que isso é profetizar, é fazer aquilo que Deus me colocou para fazer. Então, o Senhor, ele trouxe a resposta a Ezequiel. Ele falou assim, é isso que eu preciso, é isso que você, é essa mensagem que você precisa levar ao meu povo, uma mensagem de esperança. Eles se arrependeram. Agora eu preciso mostrar para ele que eu sou Deus e que eu vou fazer, que ainda há tempo. E continuando no versículo 14, que é uma palavra de esperança, que o Senhor fala assim, porém o meu espírito em vocês, vocês viverão, e eu o estabelecerei em sua própria terra, ou seja, nós voltaremos para a nossa terra, nós viveremos e comeremos e beberemos do leite e mel, daquilo que o Senhor prometeu. Então, ele não falha nas suas promessas. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, falei e fiz. Gente, aqui o Senhor fala, falei e fiz. O Senhor, quando ele fala, ele faz. Talvez dentro desse período entre eu farei, eu falei e fiz, a gente pode desistir, perder a esperança. Mas o Senhor hoje ele traz uma palavra de esperança, uma palavra que ainda tem. A palavra do Senhor. E alguns comandos que eu falei aqui, que algumas coisas que a gente tem que se atentar para poder chegar a viver de novo as promessas do Senhor. Amém? Então, continuando, eu não vou ler tudo, porque é muito comprido, eu vou ler só do versículo 14, do versículo 14 eu vou pular para o 22, que diz assim, eu os farei uma única nação na terra, dos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Pois, capítulo 23, não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões,
pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Versículo 26. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27. Minha morada estará com ele, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Amém? Ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, a esse povo perdido, a esse povo totalmente sem esperança, vivendo a consequência dos seus próprios pecados, aonde chegaram a um ponto de um vale de ossos secos, muito secos. O Senhor levou Ezequiel a uma visão. Então, Ezequiel, ele entendeu o comando do Senhor, ele entendeu o que ele estava vendo e onde ele foi inserido. E ele parou para ouvir a voz de Deus. E quando ele parou para ouvir a voz de Deus, ele obedeceu. Então, ele agiu. E qual foi a ação de Ezequiel? Foi profetizar, foi abrir a sua boca, foi se posicionar. E quando ele teve essa ação, quando ele se posicionou, houve uma reação. Aqueles ossos secos se levantaram como corpos humanos. Mas ele não podia parar, porque se ele parasse por ali, não adiantaria de nada, porque aqueles ossos ainda estavam vazios. E o Senhor fala para ele, continue, abra sua boca. Então ele continuou a profetizar. E ali, o Espírito da vida tomou aqueles ossos, aqueles corpos, e se tornaram como um grande exército. E a gente pode ver que, além da visão, do cenário que ele foi inserido, o Senhor deu a resposta de refrigério, trazendo novamente esperança, a promessa ao povo de Israel. E ele fala, isso que você viu, Ezequiel, essa visão é como o meu povo que está morto, o meu povo que está seco, sem esperança, mas eu levei você a este lugar, porque eles se arrependeram. Então, precisou o povo passar tantos anos sofrendo, voltando à terra de Babilônia, sendo escravos novamente, sofrendo, vivendo as consequências, mas eles se arrependeram, então o Senhor veio com refrigério. Então, o que eu aprendo com isso? O que nós podemos aprender como igreja, como corpo de Cristo? Eu não falo só nossa igreja, mas como o mundo inteiro precisa acordar e enxergar, porque há tantas mensagens que nós ouvimos, que são sinais do Senhor, há tanta voz de profetas que estão se levantando, mas ainda há necessário levantar-se mais profetas, porque eu e você somos profetas, nossas crianças são bocas proféticas, são pequenos profetas dentro de casa, a nossa boca, nós somos profetas dentro da nossa casa, da nossa família, aonde a gente for, nós somos profetas, nós devemos profetizar. E mais uma vez eu repito, profetizar é fazer aquilo que Deus quer. Então, a gente pode concluir essa mensagem dizendo que do vale de ossos secos nasceu um exército de guerreiros, cheios de vida, e não só corpos andantes por aí, mas cheios de vida do Espírito de Deus. Do impossível aconteceu o possível. Da desesperança nasceu a esperança. Em meio ao caos se levantou um exército enorme, muito grande. E a gente pode ver que não só nessa aqui, no livro do profeta Ezequiel, mas na Bíblia fala de muitos outros heróis da fé, guerreiros da fé, que se levantam em meio à sua maior dificuldade. Dois aqui homens guerreiros que se levantaram, que eu anotei aqui, um deles foi Davi. Ninguém dava crédito a esse menino. Ele venceu as suas próprias limitações, ele era pequeno, ninguém enxergava ele.
Tanto é que ele nem estava no meio do exército. E ele venceu as suas próprias limitações e se tornou um dos maiores exércitos de Israel. Ele se tornou rei. Ele, o Senhor colocou em lugares altos. Ele era um improvável, mas o Senhor o levantou, porque ele rompeu, ele resolveu ir. Ele falou assim: não importa o que pensam de mim, não importa quem as pessoas que eu sou, até mesmo que eu acho que eu sou, que as pessoas acham que eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para mim fazer. E ele rompeu, ele agiu, ele cresceu, ele chegou aonde deveria chegar, porque ele ouviu a voz de Deus, ele agiu. E José também, um esquecido, o irmão menores de todos, né? O menosprezado entre todos os irmãos. E ali ele sofreu, a gente vê que José, na sua história toda, na sua vida, ele sofreu muitas injustiças, mas nunca negou a fé. Ele nunca negou ao Deus que ele servia. Deus o colocou em lugares altos. Então a gente pode ver em muitos outros heróis da fé. E a gente sabe que quando a gente fala heróis, a gente fala, mas eles eram heróis da fé, hein? Mas eles não eram heróis como a Marvel, como a gente vê hoje, que tem poderes especiais, que tem superpoderes. Não, eles eram feitos de carne e osso, de espírito, de corpo, alma, espírito, como eu e você. E eles se tornaram heróis da fé por quê? Porque eles perseveraram, porque eles não desistiram, eles não negaram a sua fé, eles acreditavam, eles olhavam para o foco. Eles sofreram, sim, sofreram muitas injustiças, passaram por muitas coisas, por muitas lutas difíceis, até de se imaginar. Mas eles venceram, e eles nasceram. E o mais engraçado, e que eu estava estudando, que eles nasceram, eles ressurgiram, eles nasceram como grandes homens diante da sua maior dificuldade. O Senhor está te levantando hoje. O Senhor está te provando hoje. Você vai nascer em meio a esse caos, em meio à sua maior dificuldade. Vai nascer um grande profeta, uma grande profeta do Senhor, uma família do Senhor. Nós vamos levantar altares dentro da nossa casa. Estamos passando por momentos difíceis, do vale de ossos secos, mas nós não vamos ficar lá, porque nós vamos se levantar como um exército de Cristo, com o Espírito de Deus, para ser vozes como profetas. Mas ainda há tempo, ainda tem esperança, ainda que só vemos ossos secos, ainda há esperança. Vamos profetizar, todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos profetizar. Amém? E aqui, eu anotei, eu fiz uma separação sobre qual papel que eu posso estar inserido. Ao profeta, eu devo me levantar como um profeta como o profeta Ezequiel, ou eu estou ao ponto de ser como um osso seco, sem vida, sem esperança. Porque muitas vezes a luta ela vem e a gente acaba desistindo. Mesmo que a gente queira voltar, a gente precisa de pessoas, profetas, para falar conosco e nos ajudar. Porque isso é um mandamento do Senhor, e a gente fala muito aqui na igreja, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão. E ali, Ezequiel, ele se levantou para levantar esse exército, ele se posicionou, ele entendeu o que ele tinha que fazer. A partir disso, esse exército se levantou com a misericórdia e o poder de Deus através da vida dele. Mas será que eu posso me posicionar hoje como um profeta Ezequiel? Ou você está tão desfalecido, tão sem esperança, que você se vê como um osso seco, como um osso muito seco, que você não tem forças para levantar? Mas o Senhor, ele fala tanto aos profetas, Ezequiel, que há muitos que às vezes estão se calando. E por tantos meios a gente pode agir, por meio, como o pastor acabou de falar, de uma cesta básica, por meio de uma mensagem,
por meio de um louvor, por meio de um simplesmente posicionamento dentro da minha casa, por meio de uma intercessão com meu irmão, por meio de uma oração, por meio simplesmente de eu entregar o meu coração e ter compaixão dos meus irmãos que estão como vales de ossos secos. Esses profetas têm que se levantar. Ou se você se encontra a um nível de um osso tão seco que você não está conseguindo mais encontrar vida e esperança. Mas assim como o Senhor falou aqui na palavra dele, ele trouxe uma esperança e refrigério. Assim você, como um osso seco, o Senhor está formando articulações. O Senhor está levantando profetas para te ajudar. O Senhor está levantando uma igreja que vai acender novamente o seu fogo. E nós vamos se posicionar. Se você está como osso, você vai ter vida. Se você está como profeta, você vai abrir a sua boca e vai profetizar. Aonde você se encontra nesse momento? Você está com esse osso morto, o Senhor vai te fazer viver. Juntar as suas articulações, de pôr de pé, porque ainda há esperança, ainda tem jeito. E nós vamos se posicionar como profetas do Senhor. Não é porque não é somente os líderes, não é somente os líderes de célula, não é somente porque eu faço uma live maravilhosa, não é somente porque eu falo bem, não é somente porque eu tenho um cargo na igreja, não. Você, um menor dos menores, você será colocado entre os maiores. Abra sua boca e profetiza. Se posicione. Deus quer que a sua igreja volte a depender dele. O Senhor quer que nós, povo dele, ali como representado aqui nessa visão, ao Vale de Ossos Secos, nós voltemos a nos arrepender, a voltar a orar, a voltar a ter sede de ler a Bíblia, a voltar a ter fogo, gritar aleluia, glória a Deus, mas não é da boca para fora, é do Espírito que sai daqui de dentro, é ajudar os nossos irmãos, é ter compaixão daqueles que estão no hospital, morrendo sem esperança, daqueles que estão mortos, não fisicamente, mas espiritualmente. Vamos ter compaixão. Promessa, o Senhor, ele colocou aqui uma promessa de restauração sobre este povo, sobre o povo de Israel. Essa visão é uma mensagem de esperança. Os israelitas tinham pecado, mas agora tinham se arrependido. Então, o Senhor voltou o seu coração, eles voltaram o seu coração para Deus, o Senhor olhou para eles com esperança e deu uma promessa de restauração e uma palavra de refrigério. A morte e a devastação podem ser transformadas em vida e bênção. A morte e a devastação que nós estamos vivendo neste mundo, até mesmo dentro da nossa família, pode ser transformada em vida e bênção. E eu creio nisso. E você crê. Se você não está pegando essa mensagem, você pode parar a ser um vale de osso seco. Me perdoe pela palavra dura e difícil. Mas se a gente não pegar e se posicionar como profeta, eu posso chegar a ser um vale. Eu posso chegar ao vale e ser um osso seco, sem esperança. Mas nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós vamos se posicionar e ninguém vai ficar para trás. O meu irmão não vai ficar para trás. A minha família não vai ficar para trás. Aqueles que estão destruídos, sem vida, não vai ficar para trás, porque nós vamos profetizar vida sobre eles. E eu quero terminar a mensagem porque o Senhor, ele é bem claro quando ele fala isso, porque ainda há tempo, porque há um dia ele vai voltar. Há um dia ele vai voltar para nos buscar. Ainda há tempo. O Senhor falou comigo essa semana através de uma pessoa e falou para mim, ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há esperança. Então nós devemos se posicionar, porque um dia ele vai voltar. E não é brincadeira, não é
a palavra viva e real do Senhor. Ele está voltando. Não sei quando, nós não sabemos quando, o horário, a hora, a gente não consegue, não vamos conseguir se preparar. O que a gente vai conseguir é viver todos os dias, para que a gente esteja preparado todos os dias, a todo momento. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Apocalipse. No livro de Apocalipse. Uhum. 22. Sobre aqui. Do capítulo 22, o versículo 12 ao 17. Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 ao 17, que diz assim: Eis que venho em breve. Eu queria que vocês lessem comigo, e que você lesse com o seu espírito, e nós vamos ler juntos. A mensagem do Senhor diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14. Felizes os que levam as suas vestes, os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir digam, vem. Quem tiver sede, venham, e quem quiser, beba. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Amém? Esse é o recado do Senhor para nós. Ainda há tempo. Vamos nos levantar. Vamos nos profetizar, porque o Senhor está próximo. É um recado do Senhor à igreja. Não é uma mensagem para assustar, mas quando a gente tem certeza ao Deus que a gente serve e quem Ele pode, o que Ele pode fazer através da minha e da sua vida, através de nós. A gente, quando lê a palavra dele, a gente tem a certeza e a paz e o refrigério dele sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero finalizar orando com a igreja. E nós vamos tomar posse dessa promessa de restauração. Assim como o povo de Israel, eles voltaram a ter esperança. Nós vamos voltar a ter esperança. Nós vamos enxergar a vida. Nós vamos crescer em meio ao caos. Nós vamos romper em meio ao caos. Nascerão muitos profetas. Esse vale de ossos secos não mais existirá, mas existirá e nascerá um exército muito grande, posicionado. E assim como um exército, haverão soldados muito fortes. Não haverá soldados desistentes, não haverá soldados que morrerão, mas soldados que não vão desistir, soldados que vai levar a esperança, e nós vamos chegar lá, nós vamos chegar à promessa, nós vamos chegar aonde nós almejamos tanto chegar, mas é necessário a gente, em alguns comandos do Senhor, a obedecer aos comandos dele. É necessário eu parar para ouvir, é necessário eu parar para obedecer, é necessário eu entender aonde eu estou inserido e o que eu tenho que fazer. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus.
Senhor, nós seguir como igreja reunida, Senhor. Senhor, como a palavra do Senhor, como ao livro do profeta Ezequiel. Senhor, nós queremos nos levantar e nos posicionar como profetas. Mas também, Senhor Jesus, oramos, Senhor, intercedemos, Senhor Jesus, pela vida daqueles que estão mortos, ó Pai. Senhor, nós declaramos, Deus, entregamos, Senhor, a nossa vida em suas mãos. E a partir disso queremos entender o que eu tenho que fazer. Senhor, aquilo que eu devo fazer, ó Pai. Senhor, Tu nos colocaste em um lugar tão difícil, estamos vivendo um tempo tão difícil. Senhor, essa palavra veio de encontro a nós, ó Deus. Senhor, porque o Senhor quer dar um recado, ó Pai, à Tua igreja. Recado, Senhor, a homens e mulheres de Deus, mas que precisam se levantar. De diversas formas, nós precisamos se levantar, ó Pai, como voz a este mundo perdido, totalmente desesperançoso, a esses ossos que não havia mais vida, mas que ao abrir a nossa boca, ao profetizar vida, Senhor, ao falar de Jesus, simplesmente pelo meu testemunho de vida, Senhor, elas viverão, elas renascerão e elas serão cheias do Teu Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, chegar ao Seu refrigério, Senhor. Queremos viver essa promessa de restauração, ó Pai. Por isso, Senhor, nos ajude, Senhor. Senhor, derrama, Senhor, mais da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. E queremos, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, entendimento, Senhor, para que possamos entender o recado que o Senhor quer que a gente viva, Senhor, aquilo que precisamos entender para vivermos, Senhor, tudo isso, ó Pai. Ainda há tempo, Deus. Então nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Deus. Aquele que crê viverá as promessas do Senhor. Chegará à terra que mana leite e mel, ó Pai. Senhor, Senhor, que o Senhor levante, Senhor, muitos Davis. Senhor, que em meio ao caos, que em meio às suas maiores dificuldades, Senhor, Jesus, entoarão, Senhor, salmos de cânticos, de alegria. Podemos ser, Jesus, Senhor, abalados, mas não destruídos, ó Deus. Senhor, podemos ser remexidos, Senhor, por fora, mas não abalados por dentro, porque cremos no Deus que nós cremos no Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós amamos, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor quer, Senhor, que voltamos, Senhor, a ser uma igreja fervorosa, que te adora simplesmente pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode dar a nós. Senhor, que possamos captar os Seus sinais, ó Deus. Há muitos sinais assim, que o Senhor está enviando, Senhor, mostrando para nós. Senhor, que possamos entender, ó Pai. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, ó Pai. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que estão em leito. Ajuda, Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente, Deus. Ajuda, Senhor, aqueles profetas, Senhor, que precisam se posicionar, a enxergar, a se levantar, ó Pai. Porque através da vida deles, outras vidas serão abençoadas, ó Deus. Senhor, nos ajude, ó Pai. Nos ajude, Senhor, estamos prontos, Senhor, estamos aqui, Senhor. Nos arrependemos, Deus. Nos arrependemos, Deus. Estamos aqui, Senhor Jesus. Senhor, pronto, Senhor Jesus, para ser levantados como um exército, Deus. Um exército, Senhor, que fará diferença nessa geração, ó Pai. Nós voltaremos, Senhor, a respirar, ó Deus. Senhor, há esperança para nós, porque assim diz a Sua palavra, Deus. Aleluia, Deus.